Bom dia, pessoal. Bom dia. Vou trabalhar aqui, né? Estamos aqui, o Pedro que chegou agora também aqui, o PL chegou agora aqui. Trabalhar, meninos. Gente, a aula de hoje é uma aula bem legal. É uma aula que não é uma aula difícil, mas é uma aula que eu gosto de trabalhar, mas o pessoal às vezes não gosta de trabalhar porque eu tenho certo poder. Vai, Pedro, Pedro, tinha nervoso aí. Então, qual que é a ideia, moça? Qual que é a ideia, Pedro Lucas? Qual é a ideia, Pedro? Seguinte, a aula de hoje mostrando um assunto bem legal. O João me chegou agora aqui, chegando a turma inteira, né? As duas Sara estão aqui, tá aqui, Yasmin também está aqui, Letícia está aqui, todo mundo está aqui, a Vitória está aqui. Sabe? Cadê a. Faltou, cadê a Michelle? Michelle chegou ainda. Tá aqui, Michelle? Não, a Michelle não chegou. Michelle, falta a Michelle. Vai contar a memória também com os alunos, hein? Claudinha também chegou. Claudinha chegou sim, Claudinha chegando agora. Claudinha tá entrando, sabe? Falta a Michelle. Mas beleza. Depois a gente fala com ela. Então, meninos, olha lá. Vamos lá, então, moçada. Qual que é a ideia aqui, meus lindos e lindas aí? Consagrados e consagrados. Vamos trabalhar esse meu sistema. Abrir aqui. Então qual que é a ideia, meninos? A aula de hoje, a ideia é muito tranquilo. Uma matéria bem legal, é uma matéria que eu gosto de trabalhar, né? Que eu vou chamar aqui, moçada, que eu vou chamar de fim do império, né? E aí, moçada, do fim do império, ele vai acontecer por coisas muito comuns, muito simples, né? Vou colocar a data aqui, né? E aí, pessoal, eu gosto de começar minha aula com uma frase de um cara que eu gosto muito, se a professora Camille gosta desse autor, eu gosto muito dele, um cara que eu gosto, a Claudinha chegou também. Ah, tá bom. Olha lá, meninos, um cara que eu gosto, Camille, você já leu esse cara, que eu gosto muito. Um cara que eu gosto muito dele, que eu chamo esse cara de José Murilo de Carvalho, que é um historiador brasileiro, no Brasil vivo, no Brasil de dia, né? José Murilo de Carvalho. O que o José Murilo fala? Gosto muito de José Murilo de Carvalho. Ele trabalha com uma frase que eu gosto muito. Vai ter na frase dele. A monarquia não cai. Ela é abandonada. Ô, gente, isso aqui é muito lindo. Pode parecer coisa de historiador velho que gosta dessas frases prontas, mas isso aqui, nesse caso, de pôr no meu caminhão, pôs isso aqui no meu caminhão, pôs no caminhão, pôs no traseiro do caminhão, né? A Essa monarquia não matéria é cai, ela é legal. abandonada. É legal. Exame de Carvalho tem dois livros, eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito dele, tanto que quando eu trabalhava para o governo, quando eu fazia Enem, até uma questão minha do Enem, eu fiz o exame de Carvalho, né? Quando a gente fazia prova para Enem, viu, quando a gente tinha relação boa com o governo, a gente fazia trabalho para Enem, eu não trabalho mais. Qual que era a ideia do exame de Carvalho? Ele falava o seguinte, olha, a monarquia não cai abandonada. E ele tem um livro que chama Bestializados, que é o seguinte, o que é o bestializado? As pessoas veem o fim da monarquia meio bestas. Sabe, tipo assim, acabou a monarquia, tá, mas por que acabou tudo mais? E já falo sobre isso para vocês, né? Mas só um spoiler da minha aula de hoje. O que é que vai mudar na sua vida depois da monarquia? Nada. Efetivamente, sua vida muda, inicialmente não muda nada. Então, quer dizer, as pessoas têm uma relação boa com o Pedro, mas eu vou chegar lá. Moçada, primeira coisa importante dessa aula de hoje aqui, então, ó, vamos para o quadro novo aqui, é bem importante essa frase de Carvalho. Lembrar disso. A monarquia não cai, ela é abandonada, ela perde os pontos de apoio que ela tem. Então, percebeu, gente? Isso é muito importante entender, hein? Beleza? É que eu não estou entendendo o que você está falando. Vamos por partes, então. Então, vamos trabalhar aqui, moçada, com algumas mudanças. Essa aula é grande. Quero acabar isso hoje, não sei se posso acabar isso hoje, mas vamos lá. Eu tenho aqui umas questões que eu acho muito importante. Eu tenho uma pegada mais diferente do livro didático, e vocês é muito ruim nesse assunto. É um livro que eu não gosto de vocês, é muito ruim, é muito fraco no assunto de vocês. E aí eu trabalho aqui com duas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira questão, eu vou chamar, que é uma questão muito mais ligada ao dia a dia, do cotidiano nosso, que eu vou chamar aqui de, é muito comum, hein, de desgaste. Gente, o Pedro, ele está no poder desde 1840. Nós estamos há 4 horas falando de império. O ensino médio 4 horas é uma fortuna de tempo. Então, quer dizer, meninos, então um desgaste natural. Um desgaste. Porque o cara não tem um poder, ele acaba se desgastando, não tem jeito. Né? Então, esse desgaste do Pedro é um desgaste que ele existe por uma questão aqui que eu vou chamar de decorrer do tempo. Né? Eu brinco muito isso na minha aula, eu brincava muito na minha aula, que olha, quem tem avô e avó mais velho aí, pode ver, tem avô com avó que briga o dia inteiro. Os caras discutem o dia inteiro, é uma coisa impressionante, quer dizer, é irritante, mas funciona assim. Os caras discutem, pode até te chamar, mas discutem o dia inteiro. Qual motivo? É o desgaste na relação, o tempo passa para todo mundo e as coisas vão desgastando com o tempo. Né? Exemplo, eu sou apaixonado da minha mãe, adoro a minha mãe, só amo minha mãe de paixão. Mas morar com ela não dá. Eu fico lá 2 dias, tá muito bom, porque a gente muda, as coisas vão desgastando, entende? Então,
essas questões importantes na vida da gente. Então, é natural esse desgaste do Pedro. E esse desgaste, ele vai ter muita efetividade com 3 grupos sociais extremamente importantes. Vou falar de um por um com calma. Hoje vou começar pelo mais simples e mais fácil de entender, né? Que é o mais fácil de entender. Que eu vou chamar aqui, eu vou usar um termo aqui que eu não gosto de usar, mas vou usar na aula de hoje. Eu vou ter um desgaste aqui com um grupo muito importante que eu vou chamar. Eu vou chamar esses caras aqui de senhores de escravo. Senhores de escravo, né? Que eu vou chamar aqui, professor Camilo. Vou colocar bem grosseiramente aqui, eu não estou muito rigoroso não. Vou chamar de café. Esses caras vão ficar puto com o Pedro. Por qual motivo que esses caras vão ficar puto com o Pedro? Ficar puto com o Pedro é uma questão muito simples. Porque os caras o quê? O Pedro fez a abolição e não os indenizou. Gente, vocês lembram que eu mostrei para vocês um preço do escravo? Então, quer dizer, quando o cara, Pedro, vai fazer a abolição e não indeniza os caras, isso gera um desgaste gigantesco do Pedro com esse grupo. Ah, Arcão, mas vai acabar a escravidão. Eu sei. Ah, Arcão, tinha menos escravos que antigamente. Eu sei. Ah, Arcão, os escravos estão mais aqui no sul de Minas, interiorzinho de São Paulo e Rio de Janeiro, eu sei. Mas essas regiões são regiões que mais ricas do país. Então, quando Pedro faz a abolição, o pessoal fala assim, puxa, Pedro, isso é legal, hein? Ó, foi joinha para você. Porque tem mostrando uma foto da aula retrasada, que era o seguinte, os escravos valem mais que a fazenda do dono da fazenda. Então, quando você liberta os escravos, você fala, putz, fodeu. Beleza? E mais que isso, moçada, gente, olha como história é duro e estar no poder é duro. Estar no poder é algo muito complexo, é muito duro. O Pedro, ele desagradou os donos de escravo porque ele não indenizou os caras. E desagradou os abolicionistas, tipo, por exemplo, os escravos. Percebe isso? A elite brasileira que era intelectualizada ficou pega com o Pedro. Por que ficou puta com o Pedro? Porque o Pedro não tinha um projeto para os ex-escravos. E os donos de escravos ficaram putos por qual motivo? Porque o Pedro não indenizou os caras. Então, vocês viram como a escravidão no Brasil até hoje é uma questão extremamente difícil de trabalhar? Então, o Pedro fez a abolição e acabou desagradando todo mundo. Perceberam isso? E isso gera no Pedro um grandíssimo desgaste. E vamos pensar, moçada, obviamente, né? Esse pessoal aqui é uma galera muito importante, que eu vou chamar aqui, uma galera muito importante, obviamente, das elites. E uma coisa engraçada, né? Vão ser elites que vão estar elites urbanas. E, gente, olha que louco isso. A gente no Brasil tem esse preconceito, né? A gente às vezes, um preconceito mesmo, assim, às vezes linguístico, às vezes até cultural mesmo. Quando você quer diminuir alguém, chama o cara de caipira, chama o cara que mora na zona rural, né? Quando você quer brincar, eu brinco muito, eu falo, só 3 pontos em zona rural, a gente brinca tudo. Quer dizer, porque o que é campo no Brasil, historicamente, é visto como uma coisa menor. Então, as pessoas ricas moram nas cidades. E aí você começa a entender o crescimento da cidade de São Paulo. São Paulo capital. Porque o cara tem uma puta fazenda no Vale do Paraíba, onde o cara vai mora de verdade? Na capital paulista. Entende? Exemplo, o cara tem uma puta fazenda em 3 Pontos. Onde é a casa dele? Na Praça de 3 Pontos. O cara tem uma puta fazenda em Lemendes. Onde é a casa chique do cara? Na Praça Central de 3 Pontos. Perceberam? Então a gente chama de uma elite rural, mas que ela começa a buscar áreas de urbanidade. Gente, essa história é muito legal, essas coisas, mas tem a porrada de coisas na história. Por exemplo, não é mais, ninguém mais, quer dizer, ninguém mais não, as pessoas não vivem mais na fazenda, elas vão à fazenda. E já no século XX, com o advento do automóvel, do carro, isso é mais comum ainda. Mas vamos seguir aqui. É fácil por enquanto? Então, Pedro, a escravidão foi um ponto importante para ele. O segundo ponto que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho super importante para a gente, é difícil de entender às vezes, mas é bacana de entender, eu tenho um segundo ponto aqui que eu vou chamar de uma treta muito grande, e aí o Siba está aqui, o que me ajuda depois aqui, Siba, se for o caso. Eu vou ter uma treta muito grande aqui, que eu vou chamar com a igreja. Essa treta com a igreja é uma treta grande, viu, professor Camilo? Essa treta aqui é muito grande mesmo, uma treta bem grande mesmo. Qual que é a treta com a igreja aqui? Vai ter na Europa, agora eu vou bem devagar, que é um assunto bem delicado, que eu gosto muito, o pessoal às vezes não gosta, mas eu gosto. Vou chamar aqui na igreja aqui um negócio super legal, que vou colocar aqui um cara chamado Papa Pio IX.
O Papa Pio IX, o pontificado dele, se eu não estiver enganado, é 1869. O que é que o Papa Pio IX e depois o Papa Leão XIII, 1870, não lembro a cabeça. E depois tem o Papa Leão XIII, o Leão XIII de 1800, o Leão XIII, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum lugar anotado isso. O Leão XIII, alguém acha que na internet, alguém está com o notebook, alguém está aí com o Google, para mim, Papa Leão XIII, qual que é o pontificado dele? Acho que é 1800 e, não sei, vou estar lá que eu vou errar. Leão XIII, é sobre a Camila, vai para o 13, qual é o pontificado dele, por favor, vou deixar aqui. 1800 e... esqueci. 80 alguma coisa, né? Enfim. Então, moçada, o que esses dois caras vão ter? A gente vai dar certinho aqui. Esses caras vão criar um negócio super legal, super importante. Eu vou chamar aqui. Hércules, 1810 a 20 de julho de 1903. Quando ele morreu, que é do pontificado dele. O falecimento é 1903. 1836. Ué. O pontificado dele, 1836. Não pode ser. Tem que ser depois do Pio IX. Deixa eu olhar aqui, peraí. Agora eu dou dúvida. Aqui no Google eu tô falando que é 1903. Depois ele morre. Em 1878? Isso aí. O pontificado dele aqui. Isso. Aqui, agora não esqueço mais. 108. É 1878 até sua morte, isso mesmo. Agora eu esqueço mais. Quando 100 anos não nasci, 100 anos depois disso. Serenino já é nascido. E aí, moçada, esses dois caras aqui vão ter uma ideia super importante, Silva, você vai gostar disso. A ideia desses caras, eles vão trabalhar com um negócio que tem dois nomes. Eu posso chamar de romanização, ou que eu gosto mais, acho mais chique chamar de ultramontanismo. O que é esses negócios que para vocês é super estranho? Pessoal, quase ninguém fala disso aqui, quase ninguém fala desse negócio aqui, mas é uma coisa super importante para a gente. Importante para a gente, que era a historiografia aqui, né? Que vai ser aqui então um pouquinho. Romanização, ou como o Arcão gosta de chamar aqui, ou ultramontanismo. Isso é super importante a gente falar sobre isso. Galera, ouve só, no Brasil a gente tem umas coisas muito legais no Brasil que eu gosto muito, mas o Vaticano detesta. O Vaticano tem ódio mortal de coisa no Brasil. O Vaticano não gosta no Brasil de jeito nenhum. Dessa palavrinha aqui que eu vou chamar, isso vai caber aqui, sincretismo. Gente, o que é o sincretismo? O sincretismo. Barulho da minha rua. Tá parando? Beleza, tá não, Camila. Não tá? Olha lá, meninos. Porque passa muito carro aqui. É tá chique, bom, mas no obrigada. centro também, na elite, né? Olha lá, moçada. O que é sincretismo? Oi? É a junção de religiões? É a junção, Siba, é a junção de religiões. Exemplo, claro, é muito comum pra gente aqui, pra gente no Brasil, não sei se alguém aqui tem alguma pessoa na família que é devoto de São Benedito. Né? São Benedito, ele é um santo católico. E as pessoas no Brasil fazem uma coisa muito louca no Brasil, que o Papa fala, não pode, gente, vocês estão fumando drogas, não pode. Que a minha tia-avó fazia isso. Colocava uma xicrinha de café para São Benedito. Já viram isso? Não sei se a avó faz isso aqui, alguém faz em casa. Uma xicrinha de café para São Benedito. Isso é coisa do quê? Como é o nome correto disso? Esse é o nome correto disso. Vou só dar um... É secreto. Não, mas como é que chama? Quando você oferece, exemplo, vou tomar uma cachaça, faço o quê? Joga um golinho para quem? O santo. O santo. Isso é o quê? O nome disso chama oferenda. Gente, olha o meu zóio aqui. A Camille gostou, né? A Camille, que é de Umbanda, gostou. Olha meu zóio aqui. Estou fazendo o quê? Fazendo uma oferenda para um santo. O Papa enlouquece. Como assim que no Brasil o pessoal é católico e faz oferenda para santo? Fala, Papa, no Brasil faz oferenda para santo. Papa, fala. Vamos piorar mais a situação. No Brasil, no Brasil é uma coisa muito louca no Brasil. Assim, quando você vai, tipo, festas católicas no Brasil. Festa de cidade pequena, muita festa católica, né? Exemplo, em Três Pontos tem a festa para o Vitor. Né? Em Eloy Mendes, você festa quem? Não sei em Eloy Mendes aqui. Quem tem festa em Eloy Mendes? Em Poço Fundo, na Terra Natal, tem festa de São Benedito.
Gente, olha que loucura. Imposto de fundo na terra natal minha, tem um negócio que chama congado. O que é o congado? O que alguém sabe de Congo? Conhece Congo? A gente chama de termo de Congo. O que é isso? Quem sabe? Não conhece isso? Aqui em Alfenas é bem forte com gado. Bem, Congo Malfenas é muito forte. Em Machado é super forte. Em Imposto Fundo na minha terra natal é muito forte também. Aqui os corações não tem muito isso. Alguém conhece congado aí? O que é o Congo? A gente, termo de Congo é o quê? São os negros, né? Negros que fazem, que vestem uma roupa bonita, uma roupa tipo de roupa de guerreiro moro. Peraí, com calma, peraí. Os caras são negros, vestem roupa de guerreiro moro, pega os tambores, salve São Benedito, santo cozinheiro, salve São Benedito, o pessoal dançando, toma umas pingas e dança e canta. O papo fala, que é isso aí? Que porra é essa aí, velho? Vaticano fala, olha, Camila. Só no Brasil. O Papa fala, vocês são loucos, vocês estão fumando droga no Brasil, velho. E que é isso? Vocês perderam a noção da realidade, velho. Outra coisa. Santo Rei? Outra coisa. Não, até que na Europa tem os Santos Reis, né? O pessoal tem. Mas não é igual no Brasil. Para foi de reis aqui, o pessoal foi de reis, todo mundo vestido também de uniforme, de soldado, porque a ideia é ser, né? E o pessoal vai dançando lá, os marungos são palhaços. Marungo é bravo. Palhaço. Palhaço. Curando Jesus Cristo, no dia 6 de janeiro. Aí, incrível, eu amo Dia de Também Reis. acho muito legal, acho muito bacana isso, bonito isso. E os caras o quê? Boa. Param na casa de alguém, faz aquela almoção, os caras, Jesus Cristo nasceu! Pé, com a violinha, e tomam umas pingas e dançam. Gente, o Vaticano fala assim, não, e não. Tudo errado. Isso aí, David. Isso aí, ó. Fala que é uma boa gigante, né, David? Aquela coisa. Isso aí, moçada. Gente, a Camila sabe mais que eu disso. Mas isso é a questão de sincretismo religioso puro. Cultura afro-brasileira é forte. Basicamente, o quê? Você vai ter a cultura afro muito marcada na Igreja Católica. Não tem jeito. E aquela coisa, moçada, assim, no caso, não é que a gente estereótipo, mas assim, o pessoal, quando você vê, tipo, um evento na África, ou mesmo no Brasil, a gente mais feliz com os europeus, a gente mais feliz com os caras, a gente brinca da risada, fala, toca tambor, e a gente, né, a galera de escravo gosta, o pessoal escravo gostava muito disso, né, o pessoal, qual é o lazer dos caras? Cantar e dançar. Os caras vão pegar de... Outra coisa que o Vaticano fala que não pode. Os caras no Vaticano, no Brasil, tem uma coisa muito louca, que na minha casa, tem até hoje, minha mãe é muito religiosa, né, minha mãe é muito católica, que é o terço. O que é o terço? O que é rezar o terço? Na casa do vizinho para rezar. Rezar o terço. E pergunta, tem alguém do clero nesse evento? Não. Não, Só as vizinhas. só a vizinha. Gente, essas coisas, o Vaticano não é favorável. O terço até passa, porque o terço ele vem do velório, né? E daí diz o terço, depois e aí tem as orações também, né? Porque o terço, para quem é católico, sabe isso, né? Na Semana Santa, na procissão do enterro de Cristo, você tem as estações que as verônicas param e cantam e tudo mais. O Vaticano fala, o terço até que passa. Passa. Não é que eu falo, nossa, que legal o terço. Não, passa. Entende? Então, isso no Brasil é muito sério. E aí os caras falam assim, e detalhe, para piorar, vou no quadro agora aqui, para piorar a situação. No Brasil tem uma coisa super ruim ainda, que eu vou chamar aqui, vou colocar até uma estrelinha, vocês vão lembrar disso aqui já, que eu vou chamar aqui, ó, de sistema do padroado. Lembrar disso? Lembra disso? O que é o padroado mesmo? Padroado? Tipo o padroeiro da cidade? Não, isso aí está certo. Mas diz o seguinte, você vai ter a união entre igreja e Estado. Entendi. Quem é que é o chefe da igreja católica no mundo? O O Papa. Papa. É óbvio. No Brasil, não. É Dom Pedro. No Brasil, no caso, Dom Pedro, mas qual que é, Léo? Quem que é o chefe da igreja católica no Brasil? É o imperador. E aí eu pergunto para você que é padre,
quem que se obedece? O imperador ou se obedece o rei? Ah, imperador, Aí desculpa. ferrou. O imperador ou o papa? Quem que você obedece? Olha que tamanho de sinuca que você tá, velho. E aí, você vai ter a ideia seguinte. E aí, Siba, que é o importante, cara, o que acontece então? Qual que é a ideia, então, de romanização e ultramontanismo? A ideia é o seguinte. A primeira coisa, a palavra ultramontes quer dizer o seguinte, Roma está atrás de alguns montes. Então, qual que é a ideia? É sair de trás dos montes. Ultramontismo. Atrás, ultra, passar os montes. Ou seja, qual a ideia do texto movimento que fazer o quê? Essa ideia, a ideia é centralizar o poder no Vaticano. Por que isso? Relação litúrgica, relação de poder, relação econômica, enfim, uma porção de coisas importantes sobre isso. E aí os caras fazer o quê? É tirar o poder da mão do tiozinho que tem aqui um terno de Congo e passar para quem? O Papa. Isso aqui, moçada, dá um BO por qual motivo? Você vai ter aqui um negócio muito importante que eu vou chamar aqui, ó, de uma ideia, a palavra é essa mesma aqui, não tem outra ideia aqui, relação de poder. Galera, tem alguém na sala que é Demolei ou filha de Jó? Não, né? Não tinha não. Ninguém é Demolei. Eu era. Você era, Tânia? Você era Demolei, cara? Uhum. Demolei, qual que é a ideia? O que você pode falar para nós? O que você pode falar do Demolei para nós? Fala para nós aí o que você pode falar do Demolei para nós, por favor. Ah, não sei explicar muito bem, mas tipo, faz as reunião, aí cada um tem seu cargo, faz as coisas lá. Aí faz muita filantropia, tipo, ajudar a sociedade, assim. O que a mão direita dá? Como é que é o lema? Como é que é? O que a mão esquerda dá, a direita não viu? Não um papo desse, tem um negócio desse, um lema desse? Ah, não tem Mas não isso, existe não. assim, é. Qual a ideia, então? Os Demolês, gente, eu brinco o seguinte, né? Eu falo que são maçons júniores. Aqui na sala Eu tem algum pai. namorei, eu demolei. Demolei, Demolei? Uhum, Legal. um saco. Olha lá, Camila. Olha lá, meninos. Aqui na sala tem algum pai que é maçom? O tio maçom, alguém que é maçom? Deve ter. Alguém aqui, deve ter algum pai maçom, algum tio maçom. Só se for rico. Tem alguém maçom aqui? Tem alguém? Pior que não, tem maçom, eu conheço maçom pobre, tem amigo meu maçom que é pobre. Olha lá, Sério? meu pai é. Ô, filho, teu pai é maçom, cara? Cadê o seu filho? Cadê o seu filho? Isso daqui. Teu pai é maçom? Beleza. Então, o que você pode falar para nós sobre maçonaria? O que você sabe, pode falar. Figo. A maçonaria não é uma ordem templária, assim? Sim, a ideia dos maçons, que eu não sou maçom, eu não sei, né? Mas porque a maçonaria é uma entidade fechada, né? Então, o que eu sei dos maçons, que eu posso falar dos maçons, que eu sei dos maçons? Primeira coisa, são como se fossem cavaleiros medievais. E a ideia dos maçons é ter uma ideia de ajuda mútua, a ideia de ser quase uma família, né? E eles fazem a ideia, como o Tana falou aqui, a ideia de filantropia. Eles ajudam as pessoas mais pobres, né? Com projetos sociais, e no geral eles fazem as coisas e não mostram para a sociedade, né? Uma questão mais interna deles. Então, são um pessoal que tem uma ideia de ser unido, ser uma família, né? E serem os caras que ajudam a comunidade, fazem filantropia para a comunidade. A ideia é essa, beleza? Só que isso vai gerar problemas na Igreja Católica. Por qual motivo gera problemas na Igreja Católica? Primeira coisa, é uma sociedade fechada. Segunda coisa, que você vai ter, eles ajudam um ou outro e arrecadam dinheiro com mensalidade para fazer doações. Isso mesmo, a ideia é fazer filantropia para a comunidade, isso mesmo. Né? E tem as questões internas que a gente não sabe que a gente não é maçom. Então, só quem é maçom sabe o ritmo da maçonaria. Né? Ah, eu sou rotariano, né? Mas que rotariano tem nada a ver com a maçonaria. O rotariano é outra pegada. Né? Enfim, outra discussão. A gente faz uma hora dessa. Qual que é a ideia, então, do maçom? O maçom é dizer, só que na igreja pega mal. Porque os caras vão ter, fechado, há uma hierarquia dentro da maçonaria. E detalhe, na Europa, os maçons vão começar a ganhar mais prestígio do que a Igreja Católica. Por qual motivo? Porque esses caras vão ser pessoas que têm uma condição social mais elevada.
Então os caras começam e veem e falam, olha, se eu doar para a igreja, esse dinheiro eu não sei para onde vai. Mas se a gente se articular e fizer uma doação, a gente sabe. Então, a maçonaria, ela aqui, ó, no quadro aqui, a maçonaria, ela começa, né, a maçonaria aqui, tem outro ponto também aqui, ó, no Brasil, detalhe, a maçonaria, na Europa, no Brasil, a palavra é rivalizar com a igreja. Tudo bem, a rivalidade não é a maçonaria com a igreja, é a igreja com a maçonaria. Percebe a diferença? Percebe? Porque, exemplo, e detalhe, o que é que o Papa Leão XIII faz? Agora ferrou. Ferrou. Ele proíbe católicos, católicos de participarem da maçonaria. Ou seja, meu irmão, ou você escolhe, ou você é maçom, ou você é católico. No Brasil, nessa fase, quem é que é um dos caras mais fortes da maçonaria no Brasil? A burguesia? Sim, David, mas tem um cara mais forte, cara. Burguesia no Brasil começou a surgir agora, né, cara? Eu gosto de burguesia no Brasil, eu tenho uma ideia, eu gosto muito do Boris Fausto, que trabalha de burguesia no Brasil pós-30. Mas no Brasil, a burguesia, concordo com vocês, mas tem um cara... Ah, Yasmin ditou aqui, ó. Quem é que é o cara que é do imperador aqui? Quem que é o Yasmin? O Sheraton no Brasil? O Pedro II. Peraí, Arcão, peraí. Agora apelou o negócio, hein? Agora deu B.O., peraí, devagar. Quem é o chefe, um dos caras mais fortes da maçonaria brasileira? Um dos grão-mestres do Brasil? Pedro II. Quem que é o chefe da Igreja Católica no Brasil? Pedro II. O que é que o Papa te falou há tempinho atrás aqui? Ou você escolhe, ou você é maçom ou você é católico. Fudeu. E aí, moçada, além disso, né, porque no Brasil, o Papa, o Pedro, tinha influência de mudar um bispo, de nomear um arcebispo, pelo isso. Então, moçada, isso aqui, colocar no quadro aqui, ó. Isso aqui, moçada, isso aqui, ó lá. Isso aqui é o seguinte, isso aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha de cá, mas, ó, vou colocar Pedro II. Pedro II era maçom. Era maçom. Gente, dá para entender a treta religiosa aqui no Brasil? Viu como? E aí eu estudo isso um pouquinho, né? Estou um pouco afastado disso agora, mas qualquer ideia, então. Aí você começa a entender que a igreja tem que avançar de forma efetiva para garantir a sua autonomia. E vamos lembrar, gente, a igreja católica vem perdendo muito apoio, muita força desde a reforma religiosa. Então, a igreja perdeu força nesse sentido aí. E aí a igreja tem que se reorganizar. E aí uma coisa, rapidinho, não faço sobre isso, porque não é o foco da aula. Mas aí você começa o seguinte, como é que a igreja vai mostrar e vai conseguir, como que a igreja vai conseguir moldar a sociedade? As minhas sabem. Olha lá, como é que a igreja vai conseguir moldar a sociedade? Através do quê? Olha lá, pela educação. Eu vou começar a mandar para o Brasil congregações religiosas para fundar escolas. Vamos ver, toda cidade maior um pouquinho tem um colégio religioso. Varginha, Santos Anjos Marista. Alfenas, Colégio das Irmãs. Três Pontos também tinha, não tinha? Quem tem Três Pontos aí? Sabe o nome do colégio aí? O colégio tinha Três Pontos que era religioso lá. Em Santa Rita tem 2 colégios internos que são religiosos. Até hoje? Até hoje. Sabia não. Ó, em Machado tem Imaculada Conceição. Em Pouso Alegre tem o São chama? Chama São José, eu acho. Em Eloy Mendes tinha o colégio... Tem de Eloy Mendes aqui mesmo? Quem é Eloy Mendes aqui? Não sei mais.
Geralmente tinha um colégio. Como é que chama lá o colégio, Paty? Na cidade tinha lá, que tinha padre? Era o colégio do São Luís? São Luís. Então, gente, olha que legal. Eu faço o quê, então? Trago esses caras lá da Europa para educar as pessoas dentro da moral cristã. Por isso que toda cidade maior um pouquinho... 3 pontos não tinha, não? Tinha, gente. Quem é 3 pontos aqui? A Sara, quem mais? É a Sara, a Júlia, quem mais que é 3 pontos aqui? Tem mais gente. Sara, Júlia... Aqui dos corações não tinha, é engraçado. Mas mais pobre também, né? Então, quer dizer, você tem o colégio aí da igreja. Oh! E esse colégio tem um foco mais nas mulheres. Por que nas mulheres? Porque, teoricamente, no século XIX, quem educa as crianças são as mulheres. Então, você educa as mulheres para serem boas mães. E aí todo o conceito que a gente sabe como funciona. Oh, isso é um projeto, a gente chama de romanização. Projeto ultramontanista. Que vai chocar o quê? Com a sociedade brasileira. Você acha que tem congado no colégio das irmãs? Os outros vão ter congado, os pretos lá. Benedito, Benedito, salve, salve, Benedito. Os pretos pulando. Não vai ter isso no colégio das irmãs. Não vai ter nos anos disso. Perceberam? Então, gente, isso é super importante entender. E então, essa treta, ela é muito grande. Porque é uma disputa de poder. Oh. Uma amiga minha, foi meu professor Lés, meu amigo, o dia Paulo Leonardo, que estuda muito isso, né? Ela estuda o colégio em Rio Claro. E ela fala, o livro dela chama Além dos Espelhos, né? Disputa de mentes e corações. Qual que é a ideia, então? Você tem que disputar o coração das pessoas. Ou você apoia a monarquia ou você apoia a Igreja Católica. Então, moçada, isso aqui é super legal isso aqui, super legal. Printaram já aí? Printaram? Printaram aí? Ai, meu Deus. Printaram aí, beleza. Você tá no sim lá. Posso pagar? Tem microfone. Léo, deixa eu mutar você, Léo. Deixa eu mutar o Léo aqui. Posso pagar, moçada? Posso pagar? Beleza, vamos lá. E aí, moçada, você vai ter, então, aqui. Então, ó. E detalhe. Alguns membros da igreja passam a questionar a autoridade de Pedro. Como assim? Por exemplo, no caso, teve um cara no Pará que foi fazer... pessoa católica aqui. Ô, Siba, o que é a homilia do padre, Siba? Ajuda aí, você é um cara religioso. O que é a homilia do padre? A homilia é a pregação que o padre faz durante a missa. A pregação. No geral, o quê? Vai ter uma leitura X da missa e o padre vai fazer uma pregação em cima daquilo. A gente chama de homilia ou, popularmente, eu não gosto desse nome, mas vamos falar aqui, sermão. Beleza? E aí, menina, a Sara caiu por isso. Olha lá, meninos, gente, e olha só, e o cara falou assim, olha, nós aqui não aceitamos mais esse maçom como nosso líder. Nós devemos respeito à Santa Igreja Católica Romana de Roma. E os católicos não devem aceitar esse senhor como chefe da Igreja Católica. Ixi. O que Dom Pedro II fez? Mandou prender o cara e condenou o cara a trabalhos forçados. Olha o tamanho do BO. Olha o tamanho do BO. Depois ele falou, não, gente, foi mal, vocês entenderam errado. É assim, tipo assim, não é bem isso, tá? Não é trabalho forçado, né? Assim, tipo, é o jeito de falar só, sabe? Assim, Mas então, o quê? Absolveu o cara depois. Mas qual que é o problema disso? Gerou o quê? Um grande desgaste com a ala católica do Brasil. Beleza? Então, meninos, você vai ter o que no Brasil aqui, ó. Vou colocar aqui. Acabou minha aula quase já. Eu vou ter no Brasil aqui, ó. No Brasil aqui, um avanço, ó. Um avanço do ideário católico que era contra a monarquia. Não contra a monarquia na essência, mas contra a força da monarquia na sociedade.
A igreja e a monarquia tinha que ser política e não aspectos culturais. Beleza? Então, isso aqui, moçada, gera de novo aqui uma outra palavrinha super importante que eu vou chamar aqui de desgaste. Voltei de novo no desgaste. Eu tenho desgaste com os senhores do café, eu tenho desgaste com os abolicionistas, eu tenho desgaste agora com os próprios ex-escravos agora, porque o Pedro libertou os caras, legal, Pedro, mas aí qual o projeto para nós? Né? Quem quiser entender muito isso, assistir o filme Cidade de Deus. Para mim é um puta filme, né? Que para mim tem a Não cena... tem, Oi, Léo. não tem um desgaste com o exército da Vou época falar por causa agora, da guerra? o próximo Ah, tá. passo agora. Se der tempo de falar de hoje, eu faço por isso agora. Eu achei que já tinha acabado. Não, calma, cara. Ixi, a matéria é aula grande hoje, cara. Vou tentar acabar, mas não dá tempo, não. Também dá tempo, paciência. Tranquilo, sem problema. Pessoal, moçada, fácil por enquanto? Podemos seguir? Então, moçada, e detalhe, vou colocar aqui, que é importante de novo, aqui, muito importante. E a ideia aqui é diário católico, e a ideia aqui, vou pegar pesado aqui, eu não gosto de falar isso aqui, mas tem que falar para vocês, não tem como não falar sobre isso. A ideia, na visão do Vaticano, é uma ideia de criar aqui um processo de moralização. Ou seja, o Brasil é um lugar imoral. O monarca é imoral. O povo é imoral. A religião é imoral. A escola é imoral. Beleza? Detalhe. O David tá aí, né, cara? Os ex-escravos são imorais. Outra coisa, pessoal, importante. No Brasil... Ercão, Oi? então, tipo, só os brancos que entravam nesse projeto de educação? Como é que é? Não entendi, perdoa. Repete. Cortou no finalzinho. Como é que é? Então, só os brancos entravam nesse projeto de educação? Não. Mas é o seguinte, a ideia da educação, porque é o seguinte, boa pergunta, cara. Porque tem a educação que a gente chama formal, que é da escola. Educação formal, só a elite vai para educação formal. E para a escola mesmo. Já o pessoal que não é da elite tem educação moral, que é dada por quem? Pelo catecismo e pela missa. Então, na homilia da igreja, você vai ouvir falar, olha, pessoal, na homilia de hoje, não pode tocar tambor em culto católico. Tocar tambor é coisa de culto de matriz africana, coisa de Satanás. Perceberam? Mas fala assim, pô, mas a gente sempre fez um congado passando Benedito. Fala, então, mas tá errado. Por que tá errado? Porque não é dogma, não é liturgia católica. Você acha que tem no Vaticano tem uns pretos tocando tambor na parte da igreja? Ercão, Oi? Fácil. nesse período, as homilias eram ainda em latim ou não? Sim, Já eram nas línguas? sim. Outra coisa, pessoal. Detalhe, Marcelo, importante também. Coisa importante que você lembrou aqui. Até 1964, o padre, a missa não é igual hoje em dia, que você vai lá, irmãos, bom dia, estamos aqui. Não, a missa o quê? O padre, ele vai rezar a missa de costa. Ele celebra a missa pro altar. Então, vou dar aula para vocês aqui, peraí, vou dar aula para vocês aqui. Então, pessoal da Edificações 2, na aula de hoje, teremos um assunto. Assim que a missa assim o microfone, né? Eu virei falando? Tirei o microfone aqui. Sim. Então, qual é a ideia, moçada? A missa é em latim e de costa. Até 1964? É. Nossa, recente pra Se eu não caramba. me engano, se eu não me Pois é. engano, até hoje em São João, essas cidades históricas, eles ainda fazem missa assim. Teve um dia que eu Fazem. entrei lá e eles Quer dizer, Sofia, você entendeu o que da missa? nada. Por isso que a missa, quem é católico, tem todo aquele rito. Tem hora que você senta, tem hora que você ajoelha, tem hora que você levanta. Isso tudo é uma liturgia, um ritual para você entender as marcações da missa. Não vou chamar de coreografia, porque você vai ficar ofendido. Mas a ideia é de ter todo um ritual de marcação. Agora é hora de sentar, agora é hora de levantar, para você poder entender o momento da liturgia. Perceberam? E aí que você falou importante, Siba. Gente, o que você vai entender na missa em latim? A galera do Borzão entende. E é legal. E é uma adoração tão qual. Perceberam como essas questões elas são... Arcão, mas isso não tem sentido. Pessoal, eu não estou discutindo aqui questão de fé. Eu falo muito isso. Fé não se discute. Religião se discute, porque religião é relação de poder.
Tá? Você acha legal rezar, tocando, rezar ou orar, como, tocando um tambor, pulando na porta da igreja? Não tem problema nenhum nisso. É sua fé. O Vaticano fica puto com isso. Porque foge da relação da liturgia católica. Perceberam? Então a gente pensou aqui no Brasil. Moraliza esse trem. E o Pedro ficou escorado. Porque o Vaticano vai vir com força. Vir com força na população brasileira para manter a força da Igreja Católica e vai falar, Pedro II, e aí, meu irmão, qual é a sua? Você vai apoiar a gente ou vai ficar nesse negócio de maçom aí? E aí, qual que é a tua? Então, moçada, o Pedro ele fica numa situação extremamente delicada. Tinha outro assunto também, minha aula acabou já aqui. Tinha outro assunto importante aqui, que eu vou só colocar no quadro, não vou nem explicar. Que tem outro grupo também. Gente, peraí, antes de explicar aqui. Tá fácil por enquanto? Ah, Arcão, é importante. Arcão, e as igrejas cristãs não católicas? O pessoal chega no Brasil, mais ou menos aí, no último quartel do século XIX, são pessoas que ainda não vão ter expressão do ponto de vista macro no Brasil, tá? Pra vocês terem uma ideia, tanto que vai ter até legal isso aqui, estudava em campanha, isso, fazendo doutorado, achei lá. Teve um cara que foi em campanha no final do século XIX, 1880, por aí. E o cara foi em campanha e criou um jardim de infância, uma escola de criança. O cara cometeu um pecado criminoso. Ele colocou na mesma sala de aula menino e menina. O cara foi convidado a sair da cidade. Vou repetir. O cara foi convidado a sair da cidade. O que ele fez? Colocou na mesma sala, numa casa, aliás, né, na sala de aula, enfim, meninos e meninas. Beleza? E só um adendo aqui. A única cidade sul-mineira que não é uma cidade de referência católica é Lavras. Lavras é uma cidade que tem uma relação muito mais com a igreja. Eles são do Gama, acho que eles são luteranos, não sei se são luteranos, eles não são católicos. Então, a única cidade do sul de Minas que não é de matriz católica é Lavras. Tá? Então, o Gama lá tem mais de 100 anos, que é o pessoal missionário americano que vem para Lavras fundar, mas é outra conversa da cidade de Lavras aqui. Ok? De Lavras não, né? Alguém nessa aqui de Lavras? Ninguém é de Lavras aqui, né? Ninguém é de Lavras, não. Ninguém aqui de Lavras. Beleza, amigos? Então, gente, fácil por enquanto, posso seguir? Ah, por que você fala muito de religião nas suas aulas? Porque eu vou repetir. Fé, cada um tem a sua, a gente não discute. Religião é relação de poder. Então não dá para se dissociar o império da religiosidade. Que é o nosso traço cultural extremamente importante. E vamos lembrar lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano. Quem falou para você que o rei é importante, é legal? Quem legitimou o rei? A igreja. Então, Thalitinha, isso são o quê? Questões que andam, ó, são intimamente ligadas. Não dá para dissociar. Beleza? Então, acabou a aula, gente. Então, moçada, botei o que aqui, ó? Uma grande o quê? Isso aqui gera polarização. Isso aqui eu vou pôr uma outra estrelinha aqui. Isso gera o quê? Que eu vou chamar aqui de um grande processo de crise. E isso, moçada, é uma crise que vai ser uma crise política, vai ser uma crise social e, por fim, vai ser uma crise econômica, óbvio, né? Econômica. E, por fim, uma crise religiosa. E eu não coloquei essas 4 palavras de forma aleatória. Eu estou pensando para colocar. Primeiro, uma discussão política que reverbera na sociedade, que reverbera na economia e depois na religião. Como história legal, começa a entender a sociedade brasileira inteira. E quem mora em Varginha que é muito fácil de entender. Gente, isso é importante, rapidinho para a gente falar já. Quando a gente fala esse projeto, não é assim. É um projeto. Ele começa lá no final do século XIX, 1870, começa a ser articulado, começa a se expandir, ele vai debatendo as ideias primeiro, e depois ele começa a mandar para o Brasil religiosos para cá, para educar as pessoas. Aí você fala, Arcão, então é comecinho do século XX? Final do XIX até meados do século XX. Esse projeto funciona. Então é um projeto que não é assim, amanhã, é algo que é um processo. Né? Ah, estou entendendo os Santos Anjos em Varginha. Entendi uma Marista em Varginha. Eu posso estar errando a data, mas eu tenho quase certeza que é isso.
Até 1989, no Santos Anjos, não tinha rapaz, tinha moça. 89, porque já era nascido, né? Camilo não era ainda, mas enfim. Então, gente, viu como isso é importante, cara? Como é que eu faço isso? Como entender isso? Então, galera, vamos lá. Qual que é a ideia, então, aqui? Então, isso aqui gera... Não deu tempo para vocês tudo isso aqui. Não deu tempo. Isso aqui gera para vocês, ó, que eu vou chamar aqui uma matriz política, né? Que vai gerar aqui, vou colocar um asterisco para bonitinho. A necessidade de mudança. Não dá. Não dá. Não dá. Beleza? Então, meninos, calma, mas detalhe, o que o Vaticano acha hoje em dia das religiões de matriz africana no Brasil? O que o Vaticano acha? Fala para vocês, olha, o Vaticano, a resposta é depende. Se você for para uma ala mais do Joseph Ratzinger, quem que é o Joseph Ratzinger? O Papa Emérito Bento XVI. Bento XVI, né? O Bento XVI não tem um pingo de apreço por isso. Ele acha isso fim da picada. Quando eu falo do George Bergoglio, quem que é o George Bergoglio? Francisco. Francisco. Atual Papa. Francisco. Ele acha legal. Ele fala, pô, legal, bacana. O negócio é cultuar a Deus aí, que vale. São Benedito tem um pretinho legal lá, que é santo, bacana. Gosta de tocar tambor, né? Rapidinho aqui, a última do Cabamela, né? Eu gosto muito, assim, eu não sou católico, né? Mas gosto muito do Bento XVI. Ah, não, do George Bergoglio, aliás. Né? Do que chama que é o padre Francisco. Eu não chamo de Francisco porque eu não sou católico, então eu chamo pelo nome, que para mim é o Bergoglio, né? O que eu acho mais legal nesse contexto, quando eu vou repetir a história aqui, que eu tô ficando velho, posso repetir a história já. Teve uma cena que foi muito legal, porque o Papa, o Bergoglio, ele adora futebol, né? Ele adora futebol. Ele é fanático do São Lourenço Del Mago. E teve um jogo que foi São Lourenço 2, Boca Juniors 0. Ele tá lá, né? Um domingão lá na Praça do Vaticano, foi lá da missa dele e tudo mais. Tinha um cara que era do Boca Juniors lá. O Papa, lá do alto da sacada do Papa, o Papa. O Papa zoando o cara, velho, do futebol, no Vaticano. E o que é legal no Papa? Mostra a humanidade dele, né? Que ele é um cara humano, como todo mundo somos humanos aqui, né? E o cara fez isso. Então, quer dizer, então, porque qual congregação que o Bergoglio pertence? Qual a congregação do Jorge Bergoglio, do Papa aí, atual? Ele é um? Ele é franciscano. Franciscano. E o franciscano tem o que a gente chama de voto de pobreza, né? Mas ele não é o caso agora. Tem um cara mais... Então, viu, gente? Há alas mais progressistas e alas mais conservadoras. Então, não é a igreja católica, é a igreja católica. Então, são pessoas, grupos dentro do poder que disputam esse poder. Quem quiser entender isso, só assistir o filme Dois Papas. Alguém assistiu Dois Papas aí? Excelente filme. Não, quem assistiu tem que assistir. Alguém assistiu Dois Papas aí, não? Ninguém assistiu Dois Papas? Pô, gente, esse filme é bom demais. Eu assisti. O que você achou, João? Ué, achei bacana. Bom demais. Dá para ver bastante a relação entre o que você está falando, né? Do Bento XVI e do atual, a diferença entre os dois. Tem uma cena clássica, eu parei de falar mesmo, parei de falar, empolga essa matéria, eu gosto. Parei de falar. Tem uma cena que é muito legal, assim, que eu acho a cena mais linda do filme, não vou dar spoiler do filme inteiro, óbvio, né, mas tem uma cena que o Papa Bento XVI dança com o Papa Francisco. Tira para dançar. Assim, no meio do ensinamento do Vaticano, mas isso aí, quem quiser ver o filme, que veja. Meninos, tranquilo por enquanto aí? Posso uma proposta para vocês? Proposta aí, a turma pensa e me fala, vocês fazem o WhatsApp rapidinho aí. Como eu não acabei a matéria e tem muito texto, vocês preferem que eu passe para vocês múltipla escolha só? E semana que vem eu faço o textão? Porque aí eu mato a matéria e faço um texto só. Vocês querem fazer o textão já do que deu na aula e tranquilo. Aí vocês pensam com calma e me falam. Eu vi o Cecília. Tá aí, Cecília? Cecília, tá aí? Então, beleza. E o pessoal na sala, vocês preferem fazer o textão já de uma vez hoje? Ou preferem que eu feche a matéria e fazer o texto uma vez só? Aí vocês discutem e me dão um feedback. Deixa quando vocês discutirem aí no WhatsApp. Beleza? Você põe só assim no WhatsApp, sei lá assim. Textão, última escolha. A Cecília apura para mim e me fala. Beleza? Que eu vejo e faço para vocês. Meninos, então é só isso. Trazer minha aula hoje vai ter bom. Importante a gente aprender. Beijo do ex-gordo. Semana que vem a gente mata o império aí que não deu tempo hoje. Tá, gente? Valeu, obrigado.
Tchau, Arcão. Valeu, gente. Tchau, Obrigada, tchau. Arcão. Obrigado. Então, obrigadão. Valeu. Valeu, Arcão.